Vamos lá. Será que eu vou me lembrar ainda? Como é que a gente faz? Todo mundo está vendo? Sim, professora. Ótimo, obrigada. Como eu não consigo ver vocês, porque eu estou com tela cheia, então qualquer coisa vocês falem, tá? Vocês, professor, está indo rápido demais, pulou, a internet caiu, tá? Porque eu vou só ouvindo vocês mesmos. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu adoro viver esses momentos com vocês. Tenho estado menos participativa nos últimos semestres, porque estou envolvida com muitas coisas, mas agora que a vida está entrando no eixo, podem me convidar sempre, porque eu adoro, realmente. Não estou aqui fazendo missa de corpo presente, não. Realmente gosto. Então, hoje a gente vai falar sobre dislipidemias, né? Vocês já têm uma noçãozinha de dislipidemia. A gente lá na propaganda, né, no folderzinho, falava como diagnosticar as dislipidemias. Na verdade, eu fiz um resuminho da última atualização, da última diretriz brasileira sobre as dislipidemias. Então, a gente vai fazer um resuminho e vai acabar passando por tudo, diagnóstico, tratamento, e vamos começar falando um pouquinho de fisiopatologia. Vocês estão vendo essa figurinha aí na tela de vocês. O que a gente sabe é que a gordura, a gordura que vem da dieta, a gordura proveniente da dieta, ela é absorvida sob a forma de monoacilgliceróis, e uma vez dentro dos enterócitos, elas são esterificados e a triacilgliceróis. Então, de monoacilglicerol, essa gordura é esterificada em triacilglicerol. Estes triacilgliceróis vão ser, então, empacotados em quilomicrons. Guardem bem essas informações, em quilomicrons, e aí os quilomicrons vão entrar na corrente sanguínea, onde vão sofrer ação da lipase lipoproteica. Vocês estão vendo aí essa sigla, LPL, e então vai ocorrer uma troca de material com outras lipoproteínas. Então, continuando observando a figurinha, os quilomicrons remanescentes são capturados pelo fígado, local onde os lipídios são reempacotados e então serão excretados na corrente sanguínea sob a forma daquela proteína de muito baixa densidade, a sigla VLDL. A VLDL vai, então, sofrer mais uma vez a ação da LPL e vai perdendo um pouquinho de tamanho, se transformando de VLDL para uma lipoproteína de densidade intermediária, que a sigla é IDL, a gente pode ver aqui no cantinho direito da figura. O IDL, a lipoproteína de densidade intermediária IDL, vai então se transformar em LDL, que é aquela lipoproteína de baixa densidade, low density, então baixa densidade. A função do LDL é transportar o colesterol do fígado para os tecidos periféricos. O LDL é também conhecido como colesterol ruim. A gente fala popularmente que o LDL é o colesterol ruim. E por que isso? Porque ele está associado às doenças cardiovasculares, devido à redução de receptores de LDL nas células dos tecidos periféricos. Lembra que ele sai do fígado carregando o colesterol para os tecidos periféricos. Os ácidos graxos e o colesterol vão fazer com que esse LDL aumenta e vai reduzir a expressão do RNA mensageiro do receptor do LDL. A gente vai ver mais na frente que no hepatócito, o receptor do LDL vai captar esse LDL que está na circulação, trazer ele para dentro do hepatócito e vai destruir esse LDL, que é o colesterol ruim, associado às doenças cardiovasculares. É quem forma aquelas plaquinhas ateroscleróticas que a gente vai falar lá na frente. E o que é que ficou faltando aí dessa figurinha que eu não falei? O HDL. O HDL, H de high, é a lipoproteína de alta densidade, e ele, diferente do LDL, está associado a uma redução de eventos cardiovasculares. Bem grosseiramente, é como se o LDL formasse as placas ateroscleróticas e o HDL viesse limpando essas placas ateroscleróticas. Esse efeito
anti-aterogênico do HDL é devido à sua participação no transporte reverso do colesterol. Ou seja, o colesterol dos tecidos extrahepáticos é reencaminhado para o fígado e então vai ser excretado juntamente com a bile para fora do organismo. Então, resumindo, a gente tem o VLDL que vai diminuindo de tamanho até o LDL, que é o colesterol ruim que vai formar as plaquinhas, e a gente tem o HDL, que é o colesterol que é a lipoproteína de alta densidade, também conhecido como colesterol bom, e que vai sair limpando essas placas aterogênicas. Então, a gente tem que ver a dislipidemia, que é quando há uma alteração dos níveis de colesterol, não como uma doença isolada, mas sim em conjunto com os demais fatores de risco para a aterosclerose, que é a sua principal complicação. Quando o paciente chega para a gente no consultório com os níveis alterados de colesterol, a gente tem que sempre investigar história de obesidade, história de diabetes, como é que estão os níveis pressóricos desse paciente, se ele fuma, se ele bebe. Então, é um conjunto de doenças que juntas vão acarretar nas complicações cardiovasculares. Já a aterosclerose, eu falei tanto em placa aterosclerótica, em aterogênese. A aterosclerose ela é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta a uma agressão endotelial e vai acometer principalmente a camada íntima daquelas artérias de médio e de grande calibre. A formação da placa, que eu tanto falei, e é o que deixa a gente com medo, ela vai se iniciar com a agressão ao endotélio vascular e por diversos fatores de risco, eu já mencionei alguns aqui. Tabagismo, aumento dos níveis pressóricos e as alterações do colesterol. Sempre tem no predomínio do colesterol ruim, que é o que a gente não quer, que é o LDL, em virtude do colesterol bom, que é o HDL. O depósito, então, dessas lipoproteínas na parede arterial é o processo chave no início da aterogênese, ocorrendo de maneira proporcional à concentração destas lipoproteínas no plasma. Por isso, é tão importante a gente dosar o colesterol, para a gente saber que proporção esses níveis se encontram e aí ter uma estimativa de que realmente está acontecendo um processo aterogênico dentro do nosso organismo. O LDL, que é o colesterol ruim, a gente não consegue dosar diretamente no sangue. Ele é obtido através da fórmula de Friedewald e a fórmula é colesterol total é igual a LDL mais HDL mais os níveis de triglicerídeo dividido por 5, mais a gente calcula o LDL modificando um pouquinho a fórmula, fazendo como? A gente dosa o colesterol total e dele reduz o HDL e o triglicerídeo dividido por 5. O único X da questão aqui é que quando os níveis de triglicerídeos estão muito altos, acima de 400, aí já não dá para a gente usar essa fórmula, a gente acaba usando o colesterol não HDL, certo? Ela perde a sensibilidade. Em relação aos alvos, aos valores de referência, né? Nós temos que, idealmente, para indivíduos acima de 20 anos, nosso objetivo é ter um colesterol total até 190. O HDL acima de 40, e aí nos homens, nas mulheres, preferencialmente acima de 50, e os triglicérides menores do que 150, mas se esse exame for coletado fora do jejum, a gente tolera triglicerídeos até 175. Em relação ao LDL e colesterol, a gente vai ter que estratificar esses pacientes. Risco muito alto, risco intermediário ou risco baixo. Pacientes com risco baixo, a gente tolera um LDL de até 130, risco intermediário até 100, risco alto até 70 e risco muito alto até 50. Já o colesterol não HDL, é só a gente somar 30 pontinhos do LDL. Então, no risco baixo, 130 mais 30 pontinhos, a gente tolera até 160, no risco intermediário até 130, no risco alto até 100 e no risco muito alto até 80. A gente pode classificar as dislipidemias de diversas formas. Uma forma é a classificação etiológica, causas primárias e causas secundárias. Causa primária é aquela dislipidemia que é de origem genética. Já as causas secundárias são decorrentes de um estilo de vida inadequado, de certas condições mórbidas, que
que a gente vai ver nos próximos slides, ou então relacionadas ao uso de algumas medicações que a gente vai ver em seguida. Lembrando que colesterol total acima de 310 sugere dislipidemia de origem familiar, tá? Em relação às causas secundárias, né, é interessante a gente observar aqui que todas aquelas causas associadas à síndrome metabólica estão aqui presentes, mas algumas situações é interessante a gente saber, como ingesta excessiva de gordura trans e sedentarismo, elas atuam aumentando o colesterol total, diminuindo o HDL e aumentando o triglicerídeo. Mas já no caso do hipotiroidismo, o HDL pode estar ou não alto. O colesterol total está sempre alto e o triglicerídeo está elevado. E uma outra situação que é muito comum na prática clínica, principalmente do médico endocrinologista, é o diabetes. E a gente sabe que diabetes, dislipidemia e hipertensão são doenças que caminham juntas, né? Lembram da síndrome metabólica? No diabetes, a gente tem uma redução do HDL e um aumento do triglicerídeos. E lembrando que as partículas do LDL no diabetes são partículas mais heterogênicas do que o LDL habitual. Então, por isso que a gente vê tantos eventos cardiovasculares nos nossos pacientes diabéticos. Em relação a medicamentos, são várias classes que estão associadas com a alteração dos níveis de colesterol. E olha aqui, corticoides, beta-bloqueadores, anticoncepcional. A gente tem que lembrar dos nossos indivíduos soropositivos, né? Porque as drogas inibidoras de protease também podem alterar o nosso colesterol. E aí, tibolona, estrógeno, ciclosporina, são várias medicações. E medicações habitualmente prescritas nas práticas clínicas, como os diuréticos, podem aumentar triglicerídeo e diminuir HDL, assim como as outras condições que a gente falou no slide anterior, a exemplo do diabetes. Um outro tipo de classificação dos lípides, né, das dislipidemias, é em relação à classificação laboratorial. A gente falou primeiro sobre causas primárias, causas secundárias. E em relação à classificação laboratorial, a gente pode ter apenas o aumento do colesterol, hipercolesterolemia isolada. E aqui a gente vai ter um aumento, principalmente do LDL, que vai estar maior do que 160, maior ou igual a 160. Uma outra condição seria um aumento exclusivo dos triglicerídeos, a hipertrigliceridemia isolada. E aqui eu vou ver apenas um aumento dos triglicerídeos maior ou igual a 150 em jejum, ou então maior ou igual a 175 fora do jejum. Outra condição, e bem comum, é a hiperlipidemia mista, que a gente vai ter um LDL maior ou igual a 160 e o triglicerídeo maior ou igual a 150 no jejum ou 175 fora do jejum. Lembrando mais uma vez que quando o triglicerídeo está acima de 400, aquela formulazinha de Friedewald não pode ser realizada, tá? E aí a gente vai considerar quem? O colesterol não HDL. E a gente viu o quê? Que o colesterol não HDL é sempre 30 pontinhos a mais do LDL. Então, é quando o colesterol não HDL está maior ou igual a 190. E um quarto tipo de dislipidemia é quando apenas o HDL está baixo. Uma redução em homens menor do que 40 miligramas por decilitro e nas mulheres menor do que 50 por decilitro, isso isoladamente ou associado ao aumento do LDL ou triglicerídeo. Um terceiro tipo de classificação é a classificação fenotípica. É uma classificação proposta por Fredrickson, que eu sou muito ruim de falar esse nome, eu botei na pronúncia, mas eu esqueço o tempo todo, e é baseada nos padrões de lipoproteínas associadas às concentrações elevadas de colesterol e ou triglicerídeo, não sendo considerado aqui o HDL. Essa classificação tem por base a separação eletroforética ou então por ultracentrifugação das frações lipoproteicas e é classificada em 6 tipos, a gente vai ver no próximo slide. Embora a gente reconheça que essa classificação é de grande importância, hoje ela praticamente não é utilizada porque ela pouco vai colaborar para ajudar a gente na etiologia daquela dislipidemia, exceto numa situação que não é tão comum como a disbeta-lipoproteinemia e também não vai nos ajudar em relação à decisão terapêutica. Como é que é ela? A gente, depois de 24 horas do soro na geladeira, a gente vai observar como é que esse soro tá. Se o soro tá só com a camada superior dele cremosa e o resto tudo límpido, a gente vai ter o tipo 1. E a lipoproteína que vai estar elevada é o quilomicron
os triglicerídeos vão estar bem elevados, o colesterol pode estar até normal, e aqui eu não tenho um problema aterogênico, tá? Já em relação ao LDL, que é o tipo 2A, o soro vai estar límpido, transparente, bem bacaninha. Mas, em compensação, o colesterol vai estar alto, né? Os triglicerídeos podem até estar normal, porque aqui eu tenho um predomínio apenas de LDL, e eu tenho, já que eu tenho um predomínio de LDL, eu tenho um perfil aterogênico importante. O tipo 2B, eu já começo a ver o soro turvo. Então, 2B, 3 e 4, o soro é turvo, certo? E aí é quando eu começo a apresentar aquelas lipoproteínas maiores. Lembram? O tipo 2B é o LDL junto com o VLDL, o tipo 3 apenas IDL e o tipo 4 apenas o VLDL. O tipo 5, que é muito interessante a gente saber para questões de prova, é quando a gente tem uma figurinha. A camada superior está bem cremosa, como um colostro, e a camada inferior está bem turva. E aqui eu tenho camada superior bem cremosa, quilomicron, e a camada turva, inferior turva, VLDL, tá? O perfil aterogênico não é tão importante, porque eu não tenho um predomínio de LDL. Os triglicerídeos, já que eu tenho um aumento do quilomicron, estão bem elevados, e o colesterol ele pode estar até normal ou levemente elevado. Um outro tipo de classificação, e que é bem recente, são as dislipidemias com componente genético, né? A biologia molecular trouxe para a gente essa classificação nova, está bem recente ainda, não é muito empregada, mas hoje em dia a gente já conhece bem a influência genética na interação entre as lipoproteínas e os receptores, assim como na expressão de diversas enzimas. A gente sabe que, vocês lembram lá na aula de bioquímica, aquela cascata do colesterol é gigantesca e a gente tem diversas enzimas, por isso que é tão comum qualquer erro enzimático desencadear uma dislipidemia. A gente falou lá no começo sobre as metas do LDL, as metas do não LDL, as metas do colesterol total, enfim. Quando a gente mencionou LDL e colesterol não HDL, a gente definiu metas de acordo com o risco desse paciente. Lembram? Muito alto, alto, intermediário e baixo. Como é essa estratificação de risco cardiovascular? Então, vamos lá. Risco muito alto são aqueles indivíduos que já apresentam uma doença aterosclerótica significativa, uma doença coronariana, cerebrovascular, vascular periférica, podendo ter ou não eventos clínicos, ou então aquele indivíduo que apresenta uma obstrução maior do que 50% em qualquer território arterial. Esse é um risco muito alto, eu preciso realmente diminuir essas placas desse paciente. O risco alto são aqueles portadores de aterosclerose subclínica que foi documentada como? Através de um ultrassom de carótidas, com aquela presença de placa nas carótidas, né, o Doppler de carótidas, o índice de tornozelo braquial menor do que 0,9, um score de cálcio arterial coronariano maior do que 100, ou ainda se eu faço uma angiotomografia de coronárias e evidencio placas ateroscleróticas. Também classifica-se como um paciente com risco alto, aneurisma de aorta abdominal, uma doença renal crônica em fase não dialítica, ou então mais que a taxa de filtração glomerular esteja menor do que 60 ml por minuto, concentrações de LDL maior ou igual a 190, pacientes que não têm esse LDL maior ou igual a 190, mas está com LDL entre 70 e 189, que sejam homens e tenham um risco calculado do score de risco global maior do que 20, ou então que sejam mulheres e tenham um risco calculado do score de risco global maior do que 10%, pacientes diabéticos, e aí depende do tipo de diabetes tipo 1 ou tipo 2, que tem esse LDL entre 70 e 189, e a presença de estratificadores de risco, ou então doença aterosclerótica subclínica, e como é que a gente vai saber quais são esses estratificadores de risco e doença aterosclerótica subclínica? Vamos lá. Estratificadores de risco. Homem maior ou igual a 48 anos, mulher maior ou igual a 54 anos, um tempo de diabetes maior do que 10 anos, uma história familiar de parente de primeiro grau com doença cardiovascular prematura, se for um homem menor do que 55 anos, ou se for uma mulher menor do que 65 anos,
O hábito de fumar, pelo menos um cigarro no último mês, não é? Ah, eu não fumo não, parei semana passada, isso não conta. A presença de hipertensão arterial sistêmica, de síndrome metabólica, presença de albuminúria ou retinopatia diabética, então presença de albuminúria maior do que 30, que configura nefropatia diabética, ou então a retinopatia diabética, aqueles pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular menor do que 60 ml por minuto. Em relação à doença aterosclerótica subclínica, se a gente vai fazer um ecodoppler de carótida do paciente, encontra uma placa maior do que 1,5 milímetros, um índice tornozelo braquial menor do que 0,9, score de cálcio maior do que 10 e, se eu faço um angio-TC de coronárias, eu evidencio a presença de placas ateroscleróticas. O risco intermediário são aqueles indivíduos que têm um score de risco global entre 5% e 20% no sexo masculino e entre 5% e 10% no sexo feminino, ou então todos os pacientes diabéticos que não estão listados no risco alto, tá? E quem são aqueles pacientes que têm um risco baixo de doença cardiovascular, o risco cardiovascular baixo, que eu posso deixar esse colesterol LDL aí até 130. Pacientes do sexo masculino e feminino com risco em 10 anos menor do que 5%, baseado naquele score de risco global. Mais uma vez aqui são as metas. Quando a gente não está usando estatina, qual é o nosso objetivo? É iniciar a medicação, iniciar o tratamento medicamentoso, para que eu reduza pelo menos 50%, mais do que 50% do colesterol no risco alto e muito alto, entre 30% e 50% do colesterol no risco intermediário, e aquele paciente de baixo risco eu posso querer diminuir pelo menos 30% do colesterol dele. E as metas a gente já viu naquele primeiro slide, risco muito alto ou menor do que 50, soma mais 30, o não HDL menor do que 80, o risco alto, o LDL menor do que 70, se a gente soma 30, o não HDL vai ser menor do que 100, o intermediário menor do que 100 e o não HDL 130, e o baixo menor do que 130 e o não HDL menor do que 160. É importante aqui que para indivíduos de alto e muito alto risco cardiovascular, sempre que possível e tolerado, e a gente vai ver por quê, a gente deve dar preferência para o uso de estatina de alta intensidade ou então a associação da estatina com a ezetimiba, certo? Indivíduos que têm um risco cardiovascular intermediário, sempre que possível e tolerado, a gente vai preferir uma estatina aí de intensidade pelo menos moderada, lembrando que não se recomenda tratamento medicamentoso para aumentar o HDL. Eu sei que é uma coisa linda o HDL, que é o colesterol bom, né? Então vai sair limpando as placas, então eu quero dar um remédio para aumentar esse HDL, porque vai diminuir as placas, não é recomendado ainda. Indivíduos com níveis de triglicéridos acima de 500, no passado era acima de 1.000, já há alguns anos que é acima de 500, esses devem receber tratamento medicamentoso, a despeito de os níveis de triglicerídeos normais são até 150 em jejum. Então, entre 150 e 500, a gente vai ver lá na frente, a gente vai adotar uma mudança no estilo de vida e medicação mesmo, só acima de 500, e por quê? Pelo risco de pancreatite, pela hipertrigliceridemia. Então, passou de 500, a gente tem que tratar. Em relação à terapia nutricional, quem já assistiu alguma aula minha na cadeira de endocrinologia sabe que todas as minhas aulas eu tenho uma parte que a gente tem que falar sobre terapia nutricional. Porque uma dieta equilibrada, balanceada e saudável, ela faz parte do tratamento de qualquer patologia. Ela tem que fazer parte dos nossos hábitos de vida, mesmo, independente de que a gente tenha alguma doença. Então, em relação à dislipidemia, né? Vários estudos já mostraram que o ideal é uma dieta que não tenha de jeito nenhum ácidos graxos trans, né? O consumo inferior a 10% do valor total calórico de ácidos graxos saturados. Então, cada vez mais substituir os ácidos graxos saturados por ácidos graxos insaturados. E se aqueles indivíduos já têm o risco cardiovascular aumentado, eu não vou nem deixar 10%, vai ser no máximo 7% aí de ácidos graxos saturados, tá? Os principais estudos são o DASH, o InterHeart e o PREDIMED. Mais uma vez, a gente tem que orientar o paciente como vai selecionar esses alimentos, como vai preparar, quantidade, possível substituição, também preconizar a prática regular de atividade física. Eu sempre cito a questão do óleo de coco, todo mundo fala que
o óleo de coco é bom, o óleo de coco é bom, o óleo de coco é riquíssimo em gordura saturada, a gente não recomenda em hipótese alguma. Outro erro muito comum do paciente é que o azeite é mais saudável, então eu vou cozinhar com azeite. Quando a gente esquenta o azeite, a gente deixa esse azeite muito semelhante a óleo vegetal comum, mais barato. Eu digo, para o seu bolso, o ideal é que seja o mínimo possível, né? Sempre procura o mínimo possível, mas se for para panela, pode ser o óleo vegetal. O azeite, ele é para ser consumido in natura, por cima da comida, certo? Uma colher de sopa por cima da comida. Aqui é um resuminho, né, em relação a esse consumo. Vocês podem ver que é exclusão dos ácidos graxos trans, de qualquer forma. A gente tem que ir diminuindo aí os ácidos graxos saturados, de acordo com o risco. Quanto maior o risco, a gente tem que diminuir mais ainda e preferir os mono e poliinsaturados, tá? Além de uma dieta rica em fibras, produtos naturais, diminuir os embutidos, enlatados da vida. Em relação à terapia medicamentosa, né? Ela também vai depender do risco cardiovascular do paciente. Então, aqueles pacientes que têm um risco alto ou muito alto, a gente vai ter que usar obrigatoriamente medicações associadas à mudança no estilo de vida. Já os pacientes com risco moderado ou baixo, eu primeiro posso tentar mudança no estilo de vida, aí eu espero de 3 a 6 meses, e aí, então, é que eu começo uma segunda etapa a usar medicamentos. Isso é bem comum. Às vezes o paciente se assusta com o resultado do exame, aí muda de vida, quando ele volta 3 meses no consultório, os exames estão ok, eu nem precisei associar nenhuma medicação para ele. Em relação às medicações em si, padrão ouro, né, menina dos olhos, em termos de colesterol, nós temos as estatinas. O principal efeito das estatinas é o efeito hipolipemiante, mas a gente não pode esquecer dos efeitos pleiotrópicos das estatinas, como melhora da função endotelial por aumentar o óxido nítrico, tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, diminui o TNF-alfa-PCR, estabiliza a placa aterosclerótica. Então, aquele paciente, ele já está com placa, já estou com placa, não tenho o que fazer. Ela dá uma estabilizada, evitando o rompimento dessa placa. É uma droga que tem ação antitrombogênica por diminuir o tromboxana 2, que diminui a formação de novos vasos, reduz a angiogênese e tem um efeito cardioprotetor, inibindo tanto hipertrofia quanto fibrose. Em relação ao mecanismo de ação, a gente sabe que lá dentro da hepatócito a gente tem acetilcoenzima A, hormônio HMG-CoA, mevalonato, geranil, fanesil e então colesterol. São várias reações implicadas e a estatina ela vai atuar aonde? Na transformação do HMG-coenzima A em mevalonato. Então, através da HMG redutase, a estatina vai inibir essa reação, então a gente não vai ter essa formação de colesterol. Paralelamente, as estatinas, elas fazem com que o nosso hepatócito vai aumentar a produção do receptor de LDL na sua superfície. Esse receptor de LDL vai pegar o LDL que está circulando na circulação da gente, vai captar esse LDL, internalizar esse LDL e fazer com que esse LDL seja destruído. Então, além de eu interromper a cascata de formação do colesterol, eu aumento a produção dos receptores de LDL, pegando aí da circulação da gente esse colesterol ruim. As estatinas, elas são classificadas, eu já dei uns spoilers aí atrás nos slides anteriores, que tem uns de alta intensidade, de média intensidade baixa. E a gente sabe que a mesma estatina, ela pode variar aí de intensidade de acordo com a dose empregada. Então, de estatinas mesmo de alta intensidade, aquelas que reduzem assim, para valer, a gente tem a atorvastatina e a rosuvastatina. E a gente tem aquelas estatinas que reduzem entre 30% e 50%, depender da dose. Desde a simvastatina, pravastatina, pitavastatina, enfim, todas elas, e aquelas estatinas que dão a redução muito discreta, que a gente vai usar mais naqueles pacientes com risco menor, como, por exemplo, a dose de 10 miligramas da simvastatina é muito difícil na prática clínica do endocrinologista usar, porque geralmente os nossos pacientes têm outros problemas de saúde também. Aqui é mais um resumo também falando sobre a questão das doses, né? Basicamente a mesma coisa do slide anterior. E o que a gente viu? Eu falei, quando eu estava falando sobre a questão do emprego do tratamento medicamentoso, eu dei uma frisada no a droga ser tolerada, né? O que é que consiste isso? No caso das estatinas, a gente sabe que existe o
os sintomas musculares relacionados ao seu uso. E essa é a principal causa de abandono do tratamento. Pode ser desde leve, 1 a cada 1.000 tratados, até uma síndrome mais grave, os sintomas mais graves, que aí acomete 1 para cada 10.000 tratados. O sintoma mais comum mesmo é uma mialgia simétrica de grandes grupos musculares, como, por exemplo, coxa, tronco. Ocorre mais ou menos nos primeiros 3 meses de tratamento, após o início do tratamento, e cessam depois aí de 15 dias a 1 mês. Tem uma forte correlação com concentração sérica, então a gente sempre tem que pensar a menor dose possível que seja eficaz no meu paciente e vocês vão ver aí na prática clínica alguns colegas, assim, pedindo CPK o tempo todo, né? CPK o tempo todo, enzimas hepáticas o tempo todo, em que usa estatina, e a gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia, a gente só recomenda a dosagem de CPK para ver realmente se está havendo alguma lesão muscular no início do tratamento, ou então se eu vou trocar de dose ou de estatina, passar de uma Simva para um Rosuva, uma Torva para Rosuva, enfim. Existem alguns fatores de risco que fazem a gente predizer se o paciente vai apresentar esses sintomas. Fatores endógenos, como o sexo feminino, a idade avançada, a síndrome da fragilidade do idoso, presença de hipotiroidismo, deficiência de vitamina D, hipertensão arterial e diabetes, disfunção renal hepática, paciente magrinho. Parece muito com osteoporose, né? Sexo feminino, idade avançada, IMC baixo, deficiência de vitamina D, mas não, aqui é questão muscular, tá? Fatores de risco exógenos, paciente que faz uso crônico de bebidas alcoólicas, usa cocaína, pacientes que fazem exercício físico extenuante, então já estou sobrecarregando mais esse músculo, pacientes submetidos a uma cirurgia de uma demanda metabólica alta, aquelas medicações que vão alterar o metabolismo das estatinas, a gente vai ver no próximo slide, e a associação de fibratos. A gente vê que nas dislipidemias mistas é muito comum a gente ter que associar o fibrato à estatina, e aí é mais comum a gente encontrar esses sintomas musculares, então nunca se associa genfibrosil. Os outros fibratos a gente pode até associar. Qual é o melhor fibrato para associar com estatina? O fenofibrato, mas o genfibrosil em hipótese nenhuma, certo? Em relação à classificação desses sintomas musculares, varia de 0 a 6. 0, o paciente não tem dor, a CPK alterou um pouquinho, eu não vou fazer absolutamente nada, mas se já começar uma dorzinha maior, CPK começar a subir, aí eu posso trocar a estatina, ou então mudar a dose, né, dar uma reduzida na dose, que a gente viu que é dose dependente. Na verdade, eu só vou começar a suspender quando os sintomas são classe 2, é uma mialgia importante, a CPK aumentou, mas não aumentou ainda 10 vezes, e se por acaso essa CPK aumentar em torno de 10 vezes, eu começar a ter lesão, porque até a classe 2 eu tenho a dor, a partir da classe 3 eu já tenho a lesão, já tenho a miopatia, aí sim, eu suspendo e eu não volto, vou reavaliar, vou ver o que é que eu faço, enfim, certo? Aqui são as medicações, ficou bem ruim esse slide, eu tô vendo agora que ficou ruim, mas, tipo, todas as medicações que interagem na HMG com a enzima A redutase vão interferir nas estatinas, certo? Quais são as principais? Antibióticos, macrolídeos, fluoxetina, um ansiolítico amplamente usado no nosso dia a dia, algumas medicações antifúngicas, cetoconazol, fluconazol, amiodarona. Nós temos uma gama de medicações que podem interferir no metabolismo das estatinas, certo? A gente tem que estar sempre atento quando a gente vai fazer uso dessas medicações no paciente com dislipidemia em tratamento com estatina. Eu falei alguns slides atrás que muitas vezes eu posso pegar uma estatina mais potente, numa dose mais alta, ou eu posso fazer uma associação. E aí, com quem eu posso associar a estatina? Eu falei lá atrás, com a ezetimiba. A associação, eu vou fazer com que eu não preciso usar uma dose tão alta de estatina, então eu não vou expor meu paciente a efeitos colaterais tão importantes, né? E quem é a ezetimiba? O que é que ela faz na vida da gente, né? Ó, vocês estão vendo o enterócito, né, o lumen intestinal e os vasos linfáticos aí nessa figurinha.
ela vai inibir a absorção do colesterol na borda em escova do intestino delgado. Estão vendo essa bordinha em escova? A gente vê aqui os ácidos graxos entrando dentro do heterócito e a gente está vendo aqui um Czinho, que é o colesterol entrando dentro do enterócito. Ele vai entrar através desse transportador aqui, NPC1L1. E aí o ezetimibe vai atuar justamente nesse receptor. Então, atuando justamente nesse receptor, a ezetimibe vai fazer com que o colesterol não consiga entrar dentro do enterócito. A inibição da absorção e grande parte também do colesterol, grande parte também do colesterol biliar, vai levar tanto a diminuição daquele colesterol hepático, quanto, lembram que a estatina fazia isso também? O estímulo da síntese dos receptores do LDL, que vão pegar lá o LDL circulante, captar e fazer com que esse LDL seja destruído. E aí a ezetimibe vai ter uma condição também de reduzir esse LDL em torno de 10 a 25%, podendo ser utilizado quando o paciente é intolerante à estatina ou ainda em associação à estatina, certo? A dose é de 10 miligramas e é sempre uma vez ao dia e não tem interferência nenhuma da alimentação, você pode usar qualquer horário do dia. A colestiramina, que era tão falada no passado, né? Ela é o único exemplar que a gente tem de resina de troca, né, de sequestradores dos ácidos biliares. Ela vai atuar reduzindo a absorção no intestino dos ácidos biliares, como resultado, também como a ezetimibe, a gente vai reduzir o colesterol hepático, vai estimular a síntese do receptor do LDL, de colesterol endógeno, mas como consequência, a gente vai ter um aumento da produção daquele VLDL e, consequentemente, de triglicerídeos, tá? Dos quilomicrons. Assim, a gente pode até associar a colestiramina a uma estatina quando eu já cheguei numa dose máxima, uma dose alta de estatina, eu não tenho o que fazer mais, aí tá, eu associo a colestiramina. Lembrando que eu só vou conseguir reduzir o colesterol LDL com colestiramina em altas doses. Né? Cada envelopinho de colestiramina tem 4 gramas, a gente tem que usar de 4 a 24 gramas ao dia. Se eu estiver usando colestiramina e outros medicamentos, eu tenho que usar o medicamento 1 hora antes da colestiramina para dar tempo de absorver. E se eu já tomei a colestiramina, eu tenho que esperar 4 horas para poder usar alguma outra medicação, porque ela interfere bem na absorção de todos os outros medicamentos. Mas ela tem uma coisa boa. Estou falando assim, bem desanimada da colestiramina, mas ela tem uma coisa boa, que como ela não é absorvida na circulação sistêmica, a gente pode usar em crianças hipercolesterolêmicas, ou isoladamente, coisa que a gente não faz no adulto, ou então associado com a estatina, e muito, muito importante, aquelas mulheres que estão no período reprodutivo e não fazem uso de nenhum método contraceptivo, ou então as mulheres que estão amamentando, eu posso usar a colestiramina. Eu acabei que não falei, mas estatina é contraindicado na mulher que está no período reprodutivo sem nenhum método contraceptivo, porque ela é teratogênica, tá? Nesses casos, é melhor a gente fazer aí, lançar a mão da colestiramina. Os efeitos adversos da colestiramina não são musculares, como as estatinas, eles são predominantemente no trato gastrointestinal, e aí constipação, náuseas. Em idosos, a gente pode ver uma situação mais de obstrução intestinal mais importante, certo? Mas são geralmente situações que são ruins, mas que são toleráveis. Plenitude gástrica, meteorismo. Lembrando que nas crianças a gente não pode afastar o risco de acidose hiperclorêmica, então toda vida que a gente for prescrever nesse público, a gente tem que saber que esse é um efeito que pode acontecer e que, mais uma vez, ela diminui a absorção de várias medicações, assim como ela diminui a absorção daquelas vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K. Então, a gente sempre tem que estar atento que esses pacientes, aí principalmente crianças, idosos, podem ter depressão dessas vitaminas por conta do uso da colestiramina, assim como de ácido fólico, então sempre pensar que talvez a gente tenha que repor ou dose, ou então já faz a suplementação quando está usando a colestiramina nessa população.
certo? Em relação aos efeitos bioquímicos, a gente já falou que pode ter um aumento do triglicerídeo, secundário ao aumento do VLDL. Então, obviamente, aqueles pacientes com hipertrigliceridemia não são candidatos ao uso da colestiramina. Em relação a, né, tão falado ultimamente, assim, surgiu como uma medicação superstar nos últimos anos, são os inibidores para proteína convertase subtilisina quexina tipo 9, inibidor da PCSK9, tá? Eu coloquei aqui porque, assim, difícil decorar esse nome. Então, a gente fala PCSK9. E aí, quem é esse PCSK9? Eu já falei várias vezes hoje que aqui tá a figurinha bem bonitinha. Na borda do nosso hepatócito, a gente tem o receptor do LDL. O LDL está vindo na circulação, se acopla a esse receptor. Há, então, a endocitose, e o que é que vai acontecer? O LDL vai ser degradado dentro do hepatócito e o receptor do LDL vai ser reciclado. Então, esse receptor que foi lá, botou o LDL para dentro, esse LDL foi destruído, ele volta na superfície para pegar outros LDL, destruir outros LDL. Mas aí vem a PCSK9, se acopla a esse conjunto LDL, receptor de LDL, esse roxinho aí nessa figurinha, e a partir do momento que ele se acopla a esse conjunto, né, a gente vai ter uma destruição desse conjunto. Então, o fígado, né, o nosso hepatócito, ele produz PCSK9 e ele produz receptor de LDL. Eu consigo reciclar esse LDL para poder ficar tirando mais LDL da circulação. Mas a partir do momento que no meu hepatócito está ali produzindo PCSK9 e esse PCSK9 se liga ao complexo LDL com o receptor dele, ele vai sinalizar o meu hepatócito para destruir todo mundo. E aí eu não vou poder reciclar esse receptor de LDL, vai ter que demorar mais um tempinho para o hepatócito produzir um novo receptor de LDL para sair captando aí o LDL da circulação. O inibidor do PCSK9 faz o quê? Inibe o PCSK9. Então, eu inibindo o PCSK9, eu não vou ter essa destruição do complexo, então eu vou preservar receptores de LDL e eu vou poder captar mais LDL da periferia. Nós temos atualmente apenas 2 anticorpos monoclonais aprovados para o uso, que é o alirocumab e o evolucumab. A redução é bem importante mesmo do LDL, em torno de 60%. Também é capaz de aumentar o HDL e a apoproteína 1, que é o principal componente do HDL. Reduz o colesterol não HDL, os triglicerídeos e a apoproteína B2 e a lipoproteína A. E quando é que a gente vai indicar o uso? É uma medicação tão bacana, né? Apesar de nova, assim, já é bem vista na literatura. A gente não vai usar em todo mundo. A gente primeiro vai continuar usando estatina. Mas aqueles pacientes que têm um alto risco cardiovascular, eu já fiz uma estatina de alta potência, eu já associei a ezetimiba, e mesmo assim, ele não está na resposta bacana, não se iludam. É muito difícil a gente manter um paciente com LDL menor do que 50. É um nível, é uma meta muito baixa. E são muitos pacientes que chegam para a gente com um risco muito alto, que precisam desse LDL menor do que 50. E aí, nessa situação, é que eu tenho a indicação de fazer os inibidores da PCSK9, tá? Os efeitos colaterais são bem bestinhas. Nasofaringite, aqueles sintomas flu-like, né? Nasofaringite, pode ter uma náusea, uma certa fadiga, e como é o uso subcutâneo, eu posso ter uma reação local no local da aplicação. Em relação à hipertrigliceridemia, a gente já falou sobre as medicações para colesterol, a gente falou sobre as estatinas, a gente falou sobre a ezetimiba, a gente falou sobre a resina de troca colestiramina e a gente falou sobre a estrela superstar inibidor da PCSK9. Em relação aos triglicerídeos, né? A gente sabe que existem várias causas de hipertrigliceridemia, a gente tem aquelas causas primárias, né, de hipertrigliceridemia familiar, uma deficiência de uma lipase lipoproteica, que você vira lá na frente, quanto mais lipase, mais eu vou degradar triglicerídeo, né? E aqui a gente tem as causas secundárias, que são as principais
principais causas que a gente vê no dia a dia da gente, na prática do endocrinologista: diabetes que não é bem controlado, o abuso de bebida alcoólica, o hipotireoidismo, a gravidez, a obesidade, síndrome nefrótica, insuficiência renal, e o uso de algumas medicações também pode aumentar o triglicerídeo. Eu sempre dou o exemplo de um paciente meu, que ele chegou em dezembro com triglicerídeo de 970 na época, a gente tratava triglicerídeo acima de 1.000. E ele: doutora, não vai passar nenhum remédio, não, só passa acima de 1.970, eu quero que você mude o estilo de vida. E aí fiz o medo e tal, e ele voltou em janeiro com triglicerídeo de 139, sem tomar uma medicação. O estilo de vida é muito importante na hipertrigliceridemia. Eu faço uma brincadeira com meus pacientes dizendo assim: pode se ajoelhar de pé juntos que está fazendo tudo certo, porque eu sei que quando tem aquele triglicerídeo alto, bem borderline, porque no caso de uma hipertrigliceridemia primária, são níveis de 2.000, acima de 1.000. Chegar aquele triglicerídeo de 200, 200 e pouco, eu sei que é um estilo de vida ruim. Então, a gente tem que ser firme em relação à mudança no estilo de vida. Que mudança? Redução do peso, redução do uso de bebidas alcoólicas, de bebidas açucaradas, redução do consumo de carboidratos e de ácidos graxos saturados, né? Sempre procurar substituir saturado por insaturados, mono e principalmente poliinsaturados, e estimular a prática regular de atividade física. Mas existe aquela situação que o paciente está com triglicerídeo acima de 500. O paciente com triglicerídeo acima de 500, ele está em risco de pancreatite. E aí eu vou ficar só mandando ele mudar o estilo de vida? Esqueça esse meu paciente, porque antes a diretriz era acima de 1.000, porque baixou. Então, eu não vou deixar esse paciente exposto. Aí eu vou indicar uma droga para hipertrigliceridemia. E qual é a principal droga na hipertrigliceridemia? Os fibratos. Eles são indicados quando houver falha nas medidas de mudança de comportamento, né, nas mudanças do estilo de vida, nas medidas não farmacológicas, medidas comportamentais. Então, primeiro a gente tenta isso, para depois a gente iniciar o fibrato. Ou então, como eu acabei de falar, o fibrato está muito alto, acima de 500 atualmente, e aí, mesmo o paciente estando no estilo de vida até bacana, eu não tenho o que ficar pensando, não vou deixar ele com risco de abrir um quadro aí de pancreatite por hipertrigliceridemia. Eu já vou começar logo. A gente tem vários tipos de fibrato. Eu já dei um spoiler anteriormente dizendo que a genfibrosila, ela não pode ser associada às estatinas. O melhor fibrato para se associar às estatinas são o fenofibrato. Hoje em dia já se usa ciprofibrato também, mas o melhor continua sendo o fenofibrato. A gente vê que as doses entre eles variam muito, mas que a redução dos triglicerídeos é bem semelhante. Todos eles reduzem de 30% a 60% dos triglicerídeos e aumentam de 7% a 11% do HDL e tem ação variável no LDL. Todos eles. Em relação ao mecanismo de ação, são drogas derivadas do ácido fíbrico que vão agir estimulando os receptores alfa ativadores da proliferação dos peroxissomas, o PPAR alfa, não é o gama da medicação que a gente usa em diabetes, aqui é um outro PPAR. Este estímulo vai fazer o quê? Aumentar a produção e a ação da lipase lipoproteica, lembra que a lipase lipoproteica quebra o triglicerídeo, e vai ainda reduzir a ApoC3, que é quem inibe a lipase lipoproteica. Então, o uso de fibrato, ele está ali concentrado em relação à lipase lipoproteica, LPL. Tanto aumentando a produção dela, quanto diminuindo quem inibe a lipase lipoproteica, porque o meu objetivo é ter ela alta para degradar cada vez mais triglicerídeos. Lembrando que vai ter também um aumento da síntese da ApoA1, e eu falei lá na frente, principal constituinte do HDL, então por isso que a gente vê esse aumento aí de 7% a 11% do HDL. No entanto, quanto a gente vê uma redução de 30% a 60% do triglicerídeo, mas quanto maior o triglicerídeo, maior será essa redução, porque ela é percentual. Falei também que o HDL vai aumentar de 7% a 11%. Falei que há uma redução aí variável do LDL. Mas é importante a gente ter em mente que os fibratos não demonstraram diminuir evento cardiovascular. Então, apesar de diminuir triglicerídeo, apesar de aumentar HDL e ter uma ação variável no LDL, na redução do LDL, eu não diminuí evento com o uso de fibrato, certo?
A literatura pode ser que lá na frente mostre o contrário, mas até hoje a gente não tem isso evidenciado na literatura, tá? Aqui é basicamente o que eu já falei. Também para hipertrigliceridemia, a gente pode lançar mão da niacina, que é o ácido nicotínico. Ela vai reduzir a ação da lipase tecidual nos adipócitos e assim vai diminuir a liberação dos ácidos graxos livres para a circulação sanguínea. Então, se eu tenho menos ácido graxo livre na circulação sanguínea, eu vou ter uma menor síntese de triglicerídeo pelos nossos hepatócitos. Ela vai reduzir aí em torno de 5 a 25% do LDL e ela tem um aumento, ela causa um aumento até bacana do HDL, em torno de 15 a 30 a 35%. Mas é inferior em termos de triglicerídeo aos fibratos, ela só reduz o triglicerídeo em torno de 20 a 50%. A gente não tem usado a niacina de rotina, não se recomenda o uso dela isolado ou então associada à estatina para prevenção de doença cardiovascular, porque não tem demonstração, assim como os fibratos, não tem demonstração de benefício cardiovascular. E aí, quando assim, eu não tenho muito o que fazer, né? Não posso fazer estatina, não posso fazer fibrato, o HDL daquele paciente está muito, muito baixo, eu posso até lançar mão de niacina ou até associar ao uso de estatina a fim de aumentar esse HDL, mas cada vez mais na prática clínica a gente tem descartado o uso dessa medicação, certo? Lembrando que nem fibrato, nem niacina diminui o evento cardiovascular. E por que a gente usa fibrato? Porque a gente tem medo da pancreatite pela hipertrigliceridemia, certo? Por fim, a gente tem os ácidos gráficos ômega 3, né? São os nossos ácidos graxos poliinsaturados, derivados dos óleos de peixe, algumas plantas, algumas nozes. A gente sabe que o óleo do peixe, ele tem tanto ácido DHA quanto EPA, diferente dos óleos de origem vegetal. O benefício é somente em altas doses, de 4 a 10 gramas ao dia. Hoje em dia a gente tem vários DHA e EPA em cápsula no mercado, mas a gente tem que atentar para as doses, porque o benefício realmente é com altas doses, de 4 a 10 gramas, porque eles vão reduzir triglicerídeo, aumentam muito discretamente HDL e podem, eventualmente, até aumentar o LDL, certo? Lembrando que, mais uma vez, a gente só tem benefício com dose alta, porque os efeitos nos lipídios da gente são dose dependente e são vários mecanismos empregados em relação a esses efeitos. A gente pode associar, né, naqueles portadores de hipertrigliceridemia que não estão respondendo tão bem às estatinas no termo de triglicerídeo, então eu posso associar uma estatina e posso até associar o fibrato, não tem problema, mas, mais uma vez, não diminuiu evento cardiovascular o uso de ácidos graxos ômega 3. Isso foi bem comentado recentemente, porque saíram estudos bem embasados mostrando que não houve redução de risco cardiovascular. Então, eu falo muito para o paciente quer tomar? Tá, pode tomar, vai diminuir o triglicerídeo? Vai, às vezes nem tem o triglicerídeo alto, porque criou-se uma cultura de que o consumo de ômega 3 ia diminuir o risco cardiovascular, mas ainda não foi bem demonstrado na literatura. A gente precisa realmente estudar um pouquinho mais o papel dos ômega 3 nas doenças, certo? E aí, no final, para finalizar, eu gostaria de falar algumas situações especiais. Eu tinha colocado 4, eu fui diminuindo para não ficar muito extensa essa aula, então vamos falar sobre 2 situações especiais que a gente vê muito na prática clínica e gera muita dúvida, até para colegas endocrinologistas. Então, vamos lá. Gestação e dislipidemia. Desculpa. Na gestação, a gestação é um estado que a mulher ela precisa fazer uma reservazinha energética, né? Então, é normal na gestação a gente ter um aumento dos triglicerídeos e daquele VLDL, que é rico, né? Aquela partícula grande, que é rica em quilomicrons. No segundo e terceiro trimestre, é normal a gente ter um aumento do colesterol. Lembrem sempre, não se usa estatina em mulher em idade fértil que não esteja fazendo uso de um método contraceptivo heteratogênico, e também não vou usar estatina na gestante, nem na lactante. Fibrato, somente último caso, no hipertrigliceridemia muito grave, um risco muito grande de pancreatite. Lembram que o melhor papel da colestiramina é justamente que ela pode ser usada na gestação e durante a amamentação,
Mas o que a gente tem é que a terapia de escolha para gestante com dislipidemia é a terapia nutricional, certo? Uma outra situação especial é a insuficiência renal associada à dislipidemia. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte de pacientes com dislipidemia, e a doença cardiovascular também é a principal causa de morte nos pacientes renais crônicos. A gente lembra naqueles primeiros slides, quando a gente está vendo o score de risco global do paciente, uma taxa de filtração glomerular menor do que 60 é um desses critérios. As estatinas, elas devem ser usadas antes mesmo da terapia de substituição renal. A gente deve usar a estatina nesses pacientes. A gente vai ver no próximo slide que tem estatina que é mais segura. A gente pode usar várias estatinas. E como eu já falei, já mostrei no outro slide, algumas situações específicas na insuficiência renal crônica, a gente tem algo muito parecido com diabetes, HDL baixo, um triglicerídeo alto. Já na síndrome nefrótica, assim como na terapia de substituição renal, o paciente que está dialisando, a gente vê muito aumento mesmo do colesterol, né? Hipercolesterolemia associada à hipertrigliceridemia, que é basicamente isso que eu acabei de falar. E aqui, assim, algum tempo atrás, pegar um paciente renal crônico, às vezes nem está renal crônico, mas com a taxa de filtração já caindo, eu só usava a atorvastatina, porque realmente, durante muitos anos, era a única escolha. A gente tinha medo de fazer outras estatinas, então a gente só fazia a atorvastatina. E realmente, das estatinas, ela é a que menos tem excreção renal. Mas a gente, hoje em dia, já sabe que a gente pode usar, dependendo da dose, as outras estatinas, como até uma dose de 40 miligramas de simvastatina, ou até uma dose de 10 miligramas, que é uma dose bacana, de rosuvastatina. Tá? Então, acabou aquela história de que o renal crônico só podia usar a atorvastatina. Cada vez mais está difundindo que a gente pode sim, desde que numa dose menor, fazer uso de outras estatinas. Esse era o meu último slide. Agradecer aqui vocês pelo convite. Eu acredito que eu tenha falado um pouquinho rápido demais. Não sei se deu para acompanhar, espero que tenha dado, porque realmente eu falo um pouquinho. Professora, eu gostaria de agradecer em nome de toda a diretoria da Climed, o seu tempo e a sua disponibilidade em vir discutir com a gente um assunto que é tão importante, independente da área médica que cada um vai escolher, né? E gostaria de perguntar ao pessoal que participou, né, dessa aula, se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu olhar aqui o chat. O pessoal está computando o certificado, hein? Se alguém tiver alguma dúvida, não quiser... É bom vocês darem uma lida na diretriz. Vocês acabaram de ver uma revisão dessa última diretriz. Então, deem uma lida em casa. Se por acaso surgir alguma dúvida, aí vocês sabem como eu sou super disponível, vocês podem vir falar comigo sem nenhum problema. Eu sou bem disponível mesmo. Professora... Milena, nós temos níveis na criança, são níveis diferentes de colesterol, é um pouquinho menor do que no adulto. Colesterol a partir de 230 a gente já pode começar a tratar, mas isso vai variar também. Como é uma outra aula de dislipidemia na infância, eu não quis bagunçar muito o meio de campo. Mas eu posso mandar para você, manda para mim o seu e-mail que eu mando para você a diretriz. Se quiser mandar para mim o e-mail da turma, aí eu já encaminho para todo mundo, da liga, né? Eu já encaminho para todo mundo. Tá certo, professora. São muitos elogios, aula maravilhosa, revisão muito boa, e gostaria de agradecer a senhora. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, eu estou sempre à disposição, contem sempre comigo, tá? E já sabem onde me achar, tá bom? Tá bom, professora. Boa noite, obrigada. Boa noite, beijo, tchau, tchau. Tchau.